Memórias Sombrias apresenta O Mistério dos Bebês Diabólicos de São Luís. Naquela noite, José, um caminhoneiro veterano acostumado às estradas solitárias do Maranhão, dirigia pela BR-135 em direção a São Luís. A chuva caía suave, mas insistente, e as luzes do caminhão cortavam o breu que parecia infinito. Era uma noite comum, ou ao menos era o que ele achava. José era um homem simples, de fala mansa e hábitos tranquilos. Ele gostava do silêncio das viagens, mas, naquela noite, o rádio quebrado e o som repetitivo do motor o incomodavam mais do que o normal. Havia algo no ar, uma sensação que ele não sabia explicar. Enquanto acendia mais um cigarro, tentando espantar o sono, algo chamou sua atenção na estrada à frente. Uma silhueta. Primeiro, ele pensou que fosse apenas uma sombra causada pelos faróis. Mas, à medida que se aproximava, percebeu que era uma pessoa. Uma mulher, de aparência frágil, cabelos longos e encharcados, fazia sinal pedindo carona. José diminuiu a velocidade, sem tirar os olhos da figura. A chuva tornava difícil enxergar, mas ele sabia que não poderia simplesmente ignorar. Parou o caminhão ao lado dela, abaixou o vidro e gritou: "Ei, tá tudo bem?" A mulher, com uma expressão serena, mas cansada, respondeu: "Pode me levar até São Luís? Preciso muito chegar lá." José hesitou por um momento. Dar carona para estranhos nunca era uma boa ideia, mas ela parecia tão vulnerável que ele não teve coragem de recusar. "Entra aí", disse, abrindo a porta do passageiro. "Só toma cuidado, tá escorregadio." Ela subiu, ajeitando um lenço ao redor dos ombros. José notou que, apesar da chuva, suas roupas estavam relativamente limpas, e havia algo nos olhos dela que o fazia se sentir desconfortável. Ele deu partida no caminhão, tentando puxar conversa para aliviar o clima estranho. "Então, você é de São Luís?" A mulher deu um leve sorriso, mas não respondeu imediatamente. Após alguns segundos de silêncio, disse: "Já morei lá, mas faz muito tempo." José sentiu o arrepio na espinha aumentar. Havia algo na voz dela, uma mistura de melancolia e mistério, que fazia o ambiente parecer mais frio. Ele insistiu: "E está indo visitar a família?" Ela riu baixo, mas não de um jeito divertido. "Não, na verdade, estou voltando para onde tudo começou." O caminhoneiro, confuso, lançou um olhar de relance para a mulher, mas logo voltou a atenção para a estrada. "Como assim?" Ela respirou fundo, como se estivesse decidida a contar algo que guardava há muito tempo. "Você já ouviu falar dos bebês diabólicos de São Luís?" A pergunta foi como um soco no estômago de José. Ele já tinha escutado muitos causos nas estradas, mas aquele nome nunca havia chegado aos seus ouvidos. Intrigado, respondeu: "Não, que história é essa?" A mulher sorriu de canto, como quem guarda segredos profundos. "É uma história que poucos têm coragem de contar." Ela ajeitou o lenço, olhando para a janela, e começou: "Nos anos 80, em São Luís, começaram a surgir boatos sobre crianças diferentes. Elas nasciam em casas simples, de famílias pobres, mas logo mostravam que não eram como os outros bebês. Tinha algo errado." José não desviava os olhos da estrada, mas ouvia cada palavra com atenção. "Que tipo de errado?" Perguntou. "Elas nasciam com dentes, José. Dentes afiados, como os de um animal selvagem. Suas unhas eram garras, e seus olhos brilhavam no escuro. As mães diziam que, à noite, os choros delas não pareciam humanos. Eram gritos que congelavam a alma." José engoliu seco, mas manteve a voz firme. "E por que isso acontecia?" A mulher virou-se lentamente para ele, e seus olhos pareciam brilhar à luz fraca do painel do caminhão. "Tudo começou com uma mulher que fez um pacto." "Um pacto?" "Sim, ela queria riqueza,
Queria sair da miséria e, para isso, ofereceu seus filhos. Mas o diabo é traiçoeiro. José, ele não levou os filhos dela. Ele os amaldiçoou. O silêncio na cabine ficou insuportável. José tentou mudar de posição no banco, mas parecia que algo o prendia ali, obrigando-o a continuar ouvindo. Esses bebês, José, eram monstros. Alguns atacavam suas mães. Outros desapareciam durante a noite. E aqueles que tentavam esconder suas gestações. Não adiantava. O pacto estava feito. José sentiu o suor escorrer pela testa, mesmo com o frio da chuva. Ele precisava perguntar, mas temia a resposta. E o que aconteceu com essas crianças? A mulher desviou o olhar para a janela, como se buscasse algo na escuridão. Elas cresceram. Alguns dizem que vivem entre nós até hoje. E você conhece alguém que tenha vivido isso? Ela não respondeu imediatamente. Um sorriso lento e enigmático se formou em seus lábios. Talvez. José sentiu o sangue gelar. Ele tentou não pensar no que as palavras dela significavam, mas não conseguia afastar a ideia de que ela sabia mais do que estava dizendo. De repente, ela apontou para uma entrada à direita. Pode me deixar aqui. José olhou para o local. Era uma estrada de terra, cercada por árvores densas. Está tudo bem. É aqui que eu preciso descer. Obrigada pela carona. Relutante, ele parou o caminhão. A mulher desceu lentamente, ajeitando o lenço mais uma vez. Antes de fechar a porta, ela olhou para José e disse: E cuidado nas estradas. Às vezes, os monstros não estão nas histórias. Ela fechou a porta e desapareceu na escuridão, caminhando em direção à mata. José continuou dirigindo, mas não conseguia afastar o desconforto. Ele olhou pelo retrovisor uma última vez e a viu. A mulher estava parada no meio da estrada, olhando diretamente para ele. Seus olhos brilhavam no escuro. O caminhão acelerou e a chuva engrossou.